Doe sangue, doe vida. O Hemominas de Juiz de Fora funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 6 da tarde e sábado de 7 ao meio-dia. Os atendimentos podem ser agendados pelo telefone DDD 32 3257 3100, pelo aplicativo MGApp ou pelo site mg.gov.br. O Hemocentro de Juiz de Fora fica ao lado do Mergulhão, na Rua Barão de Cataguases, sem número, no centro de Juiz de Fora. Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 45 minutos. Você viu aí que o nosso Tá na Agenda, tá especial, falando sobre doação de sangue. Isso não é à toa, não, é porque hoje é dia do doador de sangue e todo o nosso Tá na Agenda aí durante o Manhã Diversa vai ser sobre isso. Então, explicando, mostrando para o pessoal de casa, né, qual local pode doar sangue. Porque, como o João, que faz o Tá na Agenda, bem disse, doar sangue é doar vida, né, Bárbara? Diante de hábitos tão ruins que às vezes a gente tem e carrega no nosso dia a dia, né? O hábito de doação de sangue, né, tem que ser normalizado. Isso aí. Hoje a gente está aqui, então, para mostrar para você qual local aí mais próximo da sua cidade, se na sua cidade mesmo tem, para doar sangue. Agora sim, recado dado, a correria e o estresse do dia a dia chegam a levar muitas pessoas à exaustão. É preciso, então, que a gente encontre maneiras de liberar toda essa carga. Eu, por exemplo, Bárbara, eu gosto de fazer uma ioguinha de manhã. Nossa, eu sou viciada em yoga e eu acho que isso me ajuda muito, porque eu sou uma pessoa muito nervosa e a yoga, ela vem pra... Respira que vai dar tudo certo. Você tem algum hábito desse? Eu acho que entra até um pouco do assunto que a gente conversou ontem, né, com o psicanalista, sobre esse olhar pra gente, né? E quando a gente reconhece essa necessidade, né, da gente dar uma desacelerada naquele fluxo de pensamento que consome a gente tem que se cuidar. Eu sempre que eu posso, assim, eu tenho meu ritual também, pego o meu cafezinho, apesar de café não ser tão indicado pro relaxamento, pra mim pego o meu cafezinho, coloco uma música, vou à base, às vezes, de uma meditação guiada também pra conseguir dar uma relaxada. Então, assim, tô sempre buscando caminhos pra conseguir isso. E outra opção para o pessoal de casa e para a gente também colocar aí na nossa rotina são as massagens relaxantes. Ai, que delícia! Que além de ajudarem a desfazer aqueles pontos de tensão muscular, são ótimos, é claro, para descansar também a mente. Bom demais! Eu sou Patrícia Miranda, massoterapeuta, e vim mostrar para vocês os benefícios da massagem, o que ela pode proporcionar para você e para o seu bem-estar. A massagem surgiu lá no Ocidente, na China, Japão, há 5.000 anos atrás, e também teve muita importância na Grécia. O pai da medicina, Hipócrates, sempre falava para as pessoas se esfregarem para amenizar as dores. E não só assim, os gregos gostavam muito da aparência, da beleza, então se preocupavam muito como ficar bem, como ficar bonito. Então, antes de cada esporte, eles utilizavam da massagem como se fosse uma preparação para o músculo para sofrer menos danos na hora do esporte. E no pós-esporte, para uma recuperação melhor, para ter uma preparação tranquila relacionada ao cansaço, né? E eles eram feitos assim, a pessoa deitava numa pedra e ia esfregando o corpo até amenizar a dor. Não diferente de hoje, só que com o avanço da técnica, né, propriamente dita. E às vezes a pessoa pensa assim, uma massagem é para um relaxamento corporal. Sim, mas não é só isso. A massagem, ela ativa a circulação sanguínea e libera a endorfina. O que é endorfina? A endorfina é o hormônio que, quando liberado, ele estimula a sensação de bem-estar, de conforto, melhora o humor e a alegria. Então, massagem faz você ficar feliz no dia a dia. Massagem é vida, é maravilhoso. Só quem experimenta uma massagem sabe do que ela é capaz de fazer, hein? E para quem está à procura de um bem-estar físico e mental, a massagem é a melhor opção. Você evita tomar medicamentos e sai daqui relaxado. Para os atletas, quem participa de campeonatos, ou mesmo aquelas pessoas que malham, uma liberação miofascial é incrível, porque ela libera a fáscia, que é uma pelinha transparente que reveste todo o nosso músculo, que faz ele deslizar. E quando ele está ressecado, causa dor e criam aqueles nódulos que a gente não consegue nem mexer direito. Isso independente da idade, crianças, adultos, idosos. Os idosos sofrem demais ao acordar com dores na lombar, com dores no pescoço. Então, nesse caso, para os atletas, a liberação miofascial é espetacular. Agora, se você tem problemas emocionais, que precisa de um relaxamento, ansiedade, a massagem relaxante
ela, como eu disse anteriormente, ela libera o hormônio da endorfina. Então, isso ajuda na cura mesmo, na cura mental, porque se a mente está bem, o corpo está bem. Se a mente está doente, o corpo também está doente. Eu vou falar de duas técnicas que eu utilizo aqui na minha clínica, a ventosa terapia e a massagem desportiva. A ventosa terapia é utilizado copos com um revólver que faz a sucção com uma pressão negativa. Ele puxa a pele, né, e o músculo que está indiretamente ali ligado, e essa pressão faz com que a musculatura fique totalmente flexível, eliminando dores, tensões, mas ela é mais superficial. Já na desportiva, eu consigo trabalhar a origem e inserção do músculo por inteiro. Eu começo lá na origem e vou até a inserção do músculo, para causar um efeito relaxante, preparando o atleta para um exercício e evitar lesões com cada atividade. E no pós, eu utilizo ela para que haja uma recuperação melhor e mais rápida do músculo. Então, como a gente viu aí, né, essa importância de um momento para você, de um momento de relaxamento, tenha certeza absoluta que ele definitivamente não é menos importante do que o tempo que a gente gasta com trabalho, com projetos, né? Então tem que se cuidar. E agora, mudando um pouco de assunto, mas que ainda continua nessa linha do você olhar para si, vamos falar um pouquinho de tatuagem. Reparei que você tem uma linda aí no braço, né, Roberta? Me conta um pouquinho. Bárbara. Tem algum significado, algum simbolismo para você? Na verdade, simbolismo nenhum. As minhas tatuagens, eu não tive muita sorte com elas, mas eu gosto mesmo assim. Eu tenho só duas. Essa do braço, que é bem grande, uma nas costas. A das costas eu gosto, que é sobre Capitu. É um texto, só que ela é feia esteticamente, mas eu gosto do significado dela. Esse eu acho bonito esteticamente, mas não tem nenhum significado, porque foi pra tampar uma tatuagem que eu fiz que eu não gostei, mas que eu tô feliz com minhas tatuagens. Mas até essa coisa de significado eu também acho assim que é muito relativo, né? Porque a sensação, a maneira como você se sente diante de um desenho, de uma imagem, isso é tão significativo quanto a necessidade de ter um significado, né? Tem razão, então agora eu já vou até mudar. Aí, viu? Já mudou sua percepção. E você, tem alguma? Eu tenho algumas também. É realmente um caminho sem volta. Tem uma na panturrilha, tem uma grande também aqui no ombro, apesar de estar bem discreta aqui hoje, e tem uma no antebraço. Bom demais, somos do time então das tatuagens. Exatamente, as tatuagens ainda são infelizmente cercadas de estigmas, mesmo nos dias atuais. Mas essa mentalidade vem mudando e cada vez mais pessoas têm adotado a tatuagem como uma forma de expressão, de autoexpressão, né? Agora, se você ainda tem algum receio ou dúvida sobre esse tema, a Mari conversou com o tatuador para te ajudar a entender tudo sobre o mundo das tatus. Vamos ver? Meu nome é Wilker Simões, eu sou tatuador e ilustrador juiz-forano e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tatuagem, as mudanças que ela sofreu com o passar do tempo e como essa prática artística se tornou um novo utensílio de beleza, um novo adereço que os corpos atuais utilizam de uma maneira muito diferente. A tatuagem a gente não tem como precisar exatamente como ela surgiu, mas ela é uma técnica milenar. Existem registros de múmias que têm tatuagens com mais de 5.000 anos de idade e com o passar do tempo essa técnica, esse estilo de marcação na pele, ela teve vários significados. Enquanto as tribos utilizavam para contar a história do próprio indivíduo, tinham outras partes de pessoas no mundo, como por exemplo no Japão, que usavam a tatuagem como uma forma punitiva e de demarcar pessoas ou indivíduos que tinham cometido crimes. E depois, com o passar do tempo, ela começou a se tornar um adereço realmente de beleza. A popularização da tatuagem ela veio com os marinheiros americanos, que começaram a utilizar muito a tatuagem como marcação mesmo de coisas feitas que eles faziam no mar. Então, por isso que esse estilo é um dos mais antigos, assim, até hoje utilizados, que é o old school, que ele tinha toda uma cartilha de como ser feito e os símbolos que eram utilizados, até a cartela de cor era bem limitada. Então, é um dos estilos mais antigos, além dos tribais, claro, e das tatuagens que são mais ritualísticas do passado mesmo. As técnicas de tatuagem, elas se adaptaram tanto à evolução da tecnologia como à necessidade das pessoas. Geralmente, estilos artísticos, eles variam em decorrência da época e das necessidades da população daquela época.
Então, antigamente você tinha uma limitação tanto física da tatuagem, como por exemplo, gramatura de agulha, grossura e espessura de agulha, pigmentos, porque no passado os tatuadores eles faziam suas próprias tintas, isso era uma coisa que com o passar do tempo, regulamentação de material e de todas essas coisas foram fazendo que o mercado da tatuagem ele se modificasse. Então os estilos eles sofreram modificações juntamente com os próprios estilos artísticos. Que foi uma coisa que hoje em dia a gente olhando para trás e analisando todo o padrão de evolução da tatuagem é muito interessante. Você vê como que a tecnologia junto com a técnica foram fazendo surgir estilos totalmente diferentes. Existem muitas técnicas no mercado atual de tatuagem, muitas mesmo. As técnicas mais comuns que a gente observa, eu como tatuador observo muito na população, é o black work, que basicamente são trabalhos em preto. O fine line, que é uma técnica que se popularizou muito com o passar do tempo, que são tatuagens que são mais delicadas, o traço é mais fino. E o realismo. O realismo eu acho que ele é a técnica que a galera mais gosta, porque ela é uma exacerbação da técnica. Geralmente a galera faz umas paradas que são realmente muito realistas e o pessoal gosta muito disso. São muitas técnicas e cada uma delas visa usar da melhor forma possível os recursos que a tatuagem oferece, como linhas bem definidas, a aquarela, que é uma tinta que ela é mais diluída, mas ao mesmo tempo é uma pintura na pele, então ela é pensada para a tinta se comportar como se fosse uma água na pele. Então são várias técnicas com vários recursos diferentes que tornam cada tatuagem uma coisa única. Eu sempre falo para os meus clientes que é muito legal você ter uma tatuagem que reflita a sua personalidade, reflita a sua escolha, por mais que isso não tenha necessariamente um significado. Porque muitas pessoas pensam que a tatuagem ela precisa ter um significado, ela precisa... Não, às vezes você quer um desenho bonito e é isso, e tá tudo bem. Isso também é muito legal. Se ela tiver significado, ótimo, mas se não tiver, tudo bem também. O que muitas pessoas não entendem é que a tatuagem ela é um desenho feito num papel, que é a sua pele, e esse papel ele é um organismo vivo. A pele é um tecido que ela sofre as ações do que você consome. Então uma pele bem hidratada, tanto de você ingerir bastante água, como hidratar ela realmente e passar bastante hidratante, isso ajuda muito no processo de se tatuar, porque a gente vai estar furando a sua pele com uma agulha várias vezes por segundo e depositando a tinta numa camada abaixo da camada superficial da pele. Esse é um ponto específico da tatuagem. A tatuagem ela é um machucado que a gente faz na sua pele e visa colocar a tinta lá dentro. Mas como ela é um machucado, ela sofre as ações de qualquer machucado. Então ela pode inflamar, ela pode ficar dolorida, ela pode ficar inchada, e isso tudo tem cuidados que as pessoas precisam tomar antes e depois de fazer a tatuagem. Porque se você come muita porcaria no dia anterior, isso afeta a sua pele. Se você bebe muito álcool no dia anterior, isso afeta a sua pele. E depois também. Os cuidados pós-tatu, eles são tão importantes quanto todos esses que a gente falou. Porque a partir do momento que o cliente sai do estúdio, a tatuagem é responsabilidade dele. Mas que o tatuador quisesse que ele ficasse aqui até a tatuagem cicatrizar inteira e a gente ficasse cuidando da tatuagem, isso não tem como. Então, o cliente leva a tatuagem para casa e ele precisa se comportar de uma certa maneira, tomar uns certos cuidados para não ter nenhum tipo de infecção, não ter nenhum tipo de inflamação, nada que possa atrapalhar o resultado final. A tatuagem ela tinha um estigma muito grande, porque geralmente as pessoas que utilizavam tatuagem, a tatuagem ela tinha significado. Então, geralmente criminosos utilizavam tatuagem, pessoas que a sociedade jogava para margem. Então, com o passar do tempo, isso foi se diluindo. A tatuagem ela foi ganhando um caráter cada vez mais realmente ornamental, onde você queria colocar uma arte no seu corpo. E mesmo eu tenho 28 anos e a partir da época que eu comecei a ter noção de que, pô, tatuagem é uma parada que fica pra sempre, e a galera começou a usar e eu comecei a reparar, mudou muito. Por exemplo, a minha mãe, ela odiava tatuagem, odiava, e eu virei tatuador, pelo acaso. Acabou que eu ilustrava, virei tatuador, e isso acabou mudando a mentalidade dela. E aí eu comecei a reparar que a mentalidade das pessoas ao redor modificou muito. Hoje em dia a gente tatua pessoas que falam: nunca pensei que eu fosse tatuar, nunca pensei que pudesse ter tatuagens do estilo que eu gosto, e hoje em dia eu não me vejo mais sem as tatuagens.
Realmente, moda e tatuagem tem tudo a ver, seja como expressão mesmo da pessoa, o estilo próprio dela, seja também, eu acho, como a moda em si, né, assim, a tendência, certas tatuagens viram tendências, né, mandala, filtro dos sonhos, tem essa moda também, né? Concordo com você, minha parceira. E também durante todo esse processo, né, essa vontade de fazer a tatuagem, de realizar esse sonho, né, que muitas pessoas têm, eu acho que como a gente vê aí na reportagem, é fundamental ter todos esses cuidados, né, anteriores, nessa preparação, isso também na escolha de um estúdio bacana, que siga todas as medidas de segurança e os cuidados depois também, né, porque é muito fácil a gente querer aquela tatuagem ali lindona, sem cuidado nenhum. Então faz a sua parte, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tem que cuidar, isso aí. E você não saia daí, porque no próximo bloco tem mais Bora Rangar. Agora são 11 horas em ponto e a gente volta já já.